Quem não conhecia o pastor Freitas? Dê um sinal com a mão. Quem não conhecia o pastor Freitas? Só o guerreiro aí que está recém-chegado para a igreja, né? Esse aqui é o pastor Freitas. Que Deus abençoe. Amém. Que bom tê-lo aqui conosco. Vamos recebê-lo então com oração, nosso Deus. Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça, estenda as suas mãos para cá. Pai Santo, Deus querido, nós acreditamos, ó Deus, que no plano eterno do Senhor, aprove ao Senhor, ó Deus, agendar para que o pastor Freitas, ó Deus, estivesse aqui nos abençoando com a palavra do Senhor. E nós queremos, ó Deus, agora, assim como o Senhor já tem usado, assim como o Senhor já tem abençoado o teu filho, ó Deus, que possamos também ser uma terra fértil diante do Senhor, que possamos receber a tua palavra com muita alegria, ó Deus, do nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queria aproveitar, cumprimentar os irmãos, né? Graça e paz em nome de Jesus. Vou fazer a entrega, até minha esposa fazer uma foto ali. Pastor, esse é o meu novo livro, Os 12 Exageros do livro de Jó. E quem prefaciou o livro, tem uma mensagem de abertura apresentando o livro, pastor Ismael, que é meu amigo, irmão há mais de 20 anos. Então, pastor Ismael, receba aqui. E ore por seu pastor também, que eu sei que ele é um homem pródigo na escrita, né? Vai poder lançar alguns livros também. E esse livro, irmãos, que inclusive tem ali no fundo, se você quiser depois, só se quiser, tá? Ele vai ser vendido na leitura depois, tá? R$53 na leitura. Aqui tá R$40, só porque é um livro de 160 páginas, 13 capítulos. Eu prego sobre o livro de Jó há muitos anos e a gente vai guardando alguns esboços, né? Eu falei, vou juntar isso num livro. E deu um livro assim emocionante. As pessoas que têm recebido o livro têm contado histórias assim de testemunhos que são emocionantes. E o meu carro deu um problema ontem, nós vimos de Uber, quase 1 hora de Uber lá do bairro Independência até aqui. Eu vim testando a mensagem que eu vou pregar, viu, pastor? Então, a mensagem foi testada com a motorista do Uber, a Karen, e ela falou, meu Deus, é a mensagem que eu precisava ouvir hoje. É por isso que vocês entraram no meu carro. Então, a mensagem que eu vou pregar, eu já preguei ela dentro do Uber, quase 1 hora de pregação, né, amor? E ela falando, eu precisava disso, passei por uns prejuízos recentemente, umas situações ruins. Mas nessa noite então eu quero pregar, o título da mensagem vai ser um dos capítulos do livro. Mas uma das coisas mais importantes que eu acho do livro de Jó, se você fosse resumir o livro de Jó, eu gosto muito do capítulo 19, versículo 25 a 27. Então eu creio que deve ter o texto aqui, Jó capítulo 19, versículo 25 a 27. Mostra claramente para nós o resumo desse livro. Olha só, inclusive é uma canção que a gente canta há muitos anos. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. Por isso o meu coração se consome dentro de mim. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, em nome de Jesus, oramos e declaramos que só o Senhor é Deus. Que o Senhor possa falar ao nosso coração nesta noite através dessa palavra, como o Senhor falou ao coração da Karen, aquela motorista do Uber, Senhor, que saiu com o coração cheio de alegria, entendendo que era propósito do Senhor ouvir esta palavra hoje. Que este mesmo contexto se cumpra aqui hoje, Senhor. Que cada pessoa que hoje seja abençoada por essa palavra, entenda o propósito do Senhor para a sua vida. Enquanto oramos também, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, abençoando a vida de cada pai, de cada avô, de cada filho,
Que o Senhor abençoe todos os pais, dando a eles fé inabalável, dando a eles um exemplo para ser seguido, dando a eles cada dia mais um amor disciplinado, Senhor. Um amor que cuida, mas uma disciplina que acompanha os seus filhos. Assim nós oramos no nome de Jesus e todo o povo diga amém. Quando a gente pega o livro de Jó para ler, antigamente eu confesso aos irmãos que eu achava um livro, daí surgiu essa história dos exageros, eu achava o livro de Jó muito exagerado. Eu falava, gente, como é que pode alguém ser o mais rico do Oriente? E no livro eu comparo a riqueza dele, a gente pega os camelos, milhares de camelos que ele tinha, as milhares de ovelhas, era coisa de milhões de dólares mesmo. O moço seria hoje um empresário de uma multinacional. E ele era o mais rico. Ele tinha uma família extremamente numerosa, 10 filhos, a gente sabe dessa história. E eu falo de um exagero também, que é o exagero da adoração daquele homem. Você imagina um homem acordar de madrugada e ofertar um animal. Ele sacrificava um animal para cada um dos filhos, 10 filhos. Mostra ali também o exagero da inveja. Aquele moço, ele era tão apegado a Deus que trouxe uma inveja, não dos homens que viviam com ele, mas uma inveja espiritual. O diabo teve inveja dele. Imagina você tendo uma batalha espiritual com o próprio diabo que quer arrancar tudo de você para provar que você não serve a Deus. Então o livro vai passar cada um desses exageros. Porque quando eu pego o livro de Jó, eu achava esse livro exagerado. Mas aí eu passei por um período de grande tribulação na minha vida. Eu perdi no espaço assim de uns 6 anos. Eu perdi o meu pai, eu perdi a minha mãe, eu perdi um irmão caçula assassinado com 5 tiros próximo à minha casa. E eu perdi uma irmã muito crente da Assembleia de Deus com aquela doença, esclerose lateral amiotrófica. Então aquelas 4 mortes dentro da minha família, aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, Deus, como é que a gente pode suportar uma tragédia dessa? E eu pude perceber que o livro de Jó, ele traz esse exagero muito grande de situações, para que nenhuma pessoa possa dizer assim, eu sofri mais do que Jó. Ninguém. Ah, eu perdi mais do que Jó. Eu perdi mais entes queridos. Não, ele perdeu 10. Ah, eu tive um prejuízo, eu perdi o meu carro na enchente. Você perdeu o carro, ele perdeu todos os camelos, todos os jumentos, todas as ovelhas numa noite só. Ah, eu fiquei enfermo, quase morri. Jó ficou leproso a ponto de ficar coçando com caco de telhas. Ou seja, o sofrimento desse moço foi exacerbado para que tudo que a gente passar, a gente possa entender que se ele conseguiu vencer, se ele conseguiu superar cada uma dessas situações, nós podemos também. Se ele conseguiu passar ileso, passar incólume, apesar de cada situação, nós também podemos. E esse moço, esse livro de Jó, depois de ler, sabe, pastor Ismael, tantas vezes, e principalmente para lançar esse livro, eu percebi que o livro de Jó não é sobre prosperidade, embora fala de muita prosperidade nesse livro. O livro de Jó não é nem sobre ter saúde, embora fala de muita saúde, muita doença no meio dele. O livro de Jó não é nem sobre família, apesar de que a família dele foi restaurada. Tanto é que não é nem sobre família que ele perde 10 filhos. E depois ele tem os 10 filhos de novo. O livro de Jó, queridos irmãos, é sobre a trajetória, a caminhada de uma pessoa e Deus. O livro de Jó é sobre um homem que, apesar de o mundo dele estar desmoronando à volta dele, ele permanece firme, ele permanece íntegro. E eu pude perceber que no final das contas vai ser assim. Quando você está enfermo, por mais que as pessoas te acompanhem, haverá momentos no hospital, o pastor Ismael esteve há poucos dias, sabe disso, é você e Deus, é mais ninguém, é você ali conversando com Deus.
Quando você for encontrar com Deus também, a sua mãe não vai estar junto, o seu pai não vai estar, ninguém, é você e Deus. Então, afinal de contas, a vida cristã é uma caminhada entre você e Deus. E se você permanecer fiel nesta caminhada, podem acontecer coisas difíceis, e vão acontecer. Nós não podemos dourar a pílula, dizer, venha para o Evangelho, que na igreja nada de ruim vai te acontecer. Venha para a igreja que você vai prosperar. Tem uma igreja aí que eu vou muito ao Peru, estive em Lima há muito tempo, conheço a América do Sul quase toda, a igreja lá tinha o nome de Pare de Sofrer. Eu falei, não é bíblico pare de sofrer. É bíblico o seguinte, mesmo sofrendo, adore a Deus, porque muitas aflições sofrerá o justo, mas o Senhor o livrará de todas. Você vai passar por situações difíceis. Hoje é dia dos pais, nem todos têm mais os seus pais. E podem ser que alguns perderam recentemente. Então, situações de enfermidade, nós vamos passar por elas. Não adianta a gente tentar pregar um evangelho, pó de arroz e dizer, você não terá dificuldades. Nós teremos dificuldades sim. E algumas dificuldades serão difíceis. Mas, senhoras e senhores, queridos irmãos, nós não estaremos sozinhos, porque o mesmo Deus diz, eu não te deixarei, nem te desampararei. Ele caminha conosco. Mas eu não posso caminhar com Deus na fé de outra pessoa. Eu não posso caminhar com Deus na fé do pastor da minha igreja, na fé da minha mãe. Eu tenho que desenvolver a minha fé pessoal com Deus. Eu tenho que desenvolver uma caminhada com Deus que seja tão séria, tão profunda, que na hora da dificuldade, que as coisas, que eu passar por algumas coisas que ele passou, eu permaneça firme. E esse homem, esse patriarca, que viveu na época que lá de Abraão, se você pegar o livro de Jó, ele está fora da cronologia bíblica. Ele era para estar lá próximo ao Gênesis. Mas ele tem tanta coisa poética, tanta coisa que eles colocaram nos livros poéticos. Mas se você olhar, a cronologia dele é lá mesmo no início da Bíblia. Ele viveu naqueles tempos, ele viveu próximo a Ur dos Caldeus também, como Abraão. E naquele tempo, muitas dificuldades aconteciam. E quando a gente pega o livro de Jó, a gente percebe então que é a caminhada de um homem com Deus. E eu falo que tem um exagero muito interessante, que é bom alguém falar bem da gente, é ou não é? Um pastor fazer o prefácio do livro, falar, eu conheço o pastor Freitas, é bom. Mas quando Deus fala é diferente. Quando os anjos estavam reunidos, a Bíblia fala que até o diabo vinha no meio, Deus disse para ele, você viu o meu servo Jó? É Deus falando dele. Não há homem igual a ele sobre a terra. Íntegro, fiel, temente a Deus com toda a sua família. O próprio Deus diz isso. Interessante que, se Deus fosse falar alguma coisa a nosso respeito, será o que ele falaria? Será o que Deus divulgaria a nosso respeito? Porque aqui ele está falando para o próprio Satanás, olha, você viu meu servo Jó? Aí o diabo ri e fala assim, mas é claro, o Senhor cercou ele com tudo. Porque a lógica satanista é essa, e é uma lógica dos tempos modernos. Que a gente só vale pelo que tem. Que a religião só é boa quando ela me dá alguma coisa. Que Deus só é bom se ele me prosperar. Porque se eu tenho muita coisa, Deus está comigo. Se eu estou em dificuldade, Deus me abandonou, eu estou em pecado. É esta lógica satânica. Tanto é que essa mesma lógica o diabo aplicou lá na tentação de Jesus, dizendo para ele, olha, se você se prostrar e me adorar, eu te entrego todos os reinos, porque me foram entregues. Ou seja, ele está dizendo, se você me adorar, eu vou te prosperar. Eu vou te enriquecer, e Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, né? Não, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Quando o diabo manda ele transformar as pedras em pão, ele diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, esta lógica perversa é uma lógica que nos adoece. Porque se a gente pensasse, olha, se eu adoecer, eu estou em pecado,
A gente fica louco na hora de adoecer. Tem crente que nem fala para o outro que adoeceu, porque senão alguém vai apontar o dedo para ele. Você está em pecado. Eu conto a história nesse livro também, de algumas situações que passei. Quando eu mudei de igreja, entrei para a Polícia Militar em 1985, eu já não tinha tempo mais para ir tanto à igreja. E pilotando uma moto lá no batalhão de trânsito, eu caí, tombei a moto, até tem marca aqui até hoje. E naquela época a gente usava o gesso, né, porque trincou. Eu estou andando na rua com o gesso, passou uma irmãzinha que eu conhecia há muito tempo. Ela olhou para mim e disse assim: olha, já começou. Eu falei: já começou o quê, irmã? O tratamento de Deus. Volta logo, senão vai piorar. Eu falei: mas que Deus é esse? Que se eu não estou indo na igreja, Ele quebra o meu braço. E vai piorar. Que aí eu pensei assim: vai piorar, porque se eu cair de moto, daqui a pouco o ônibus vai passar em cima de mim. É um Deus perverso e muita gente crê nesse Deus. Isso não é amor. Isso é pânico. O temor que a gente deve ter a Deus não é medo, não é temer a Deus por medo, é respeito. É um respeito baseado no amor, na misericórdia de Deus. Quando nós falamos: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É o temor que nos faz declarar que Ele é santo, 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 e por isso nós podemos adorá-lo. E aquela lógica tacanha daquela irmã era essa: só porque eu não estava aí na igreja, o meu braço já estava quebrado. Eu falei: ô irmã, ainda bem que o Deus da senhora é diferente do meu. O Deus que eu sirvo é aquele que está me curando, me restaurando, que está me constrangindo com o amor dEle, para que eu continue na presença dEle. Então, é esta lógica tacanha que às vezes acontece na vida das pessoas, que elas entendem que o cristão tem que ser perfeito. Não há perfeição em nós. Nós temos nossas mazelas, nós temos nossas dificuldades, temos os nossos problemas, mas o desafio nosso é continuar a caminhada cristã. Como disse Paulo: desenvolvei a vossa espiritualidade, até que você atinja a plenitude da mente de Cristo. Nós não temos ainda, então nós vamos ter dificuldade. Tem dia que a gente vai estar mais nervoso, tem dia que a gente vai estar mais ansioso, tem dia que a gente vai estar avivado. E eu vejo crentes assim, a gente percebe na igreja, tem dia, né, que a pessoa chega dando glória a Deus, se desce, dava até cambalhota na igreja, mas tem dia que a gente vem arrastado só pela misericórdia. Mas vem, a gente continua a nossa jornada. E o livro de Jó fala isso: é um homem destroçado. O diabo não entende essa lógica dele. Primeiro toma tudo dele, tudo. Não sei se você já teve a experiência de passar por uma tragédia assim. Eu estou atendendo o pessoal na Zona da Mata, eu trabalho na Defesa Civil, para quem não sabe. Amanhã mesmo a gente está descendo para Juiz de Fora. Até hoje, nós estamos atendendo as vítimas daquelas chuvas lá de janeiro, em Juiz de Fora e Ubá. Ubá foi totalmente destruído. Até hoje tem lugares que você vê carro pendurado em abismo. Juiz de Fora tem gente até hoje morando em hotéis, com a família. Imagina isso. Que o sujeito, a família, perdeu todos os documentos, perdeu fotografias. Imagina você perder fotografias suas, um álbum de casamento. A sua cidadania foi embora. E o governo, nós estamos entregando um chamado kit recomeço. Nós entregamos para a família que perdeu tudo: um fogão, uma geladeira, uma máquina de lavar, uma cama e um colchão. É o básico para a pessoa recomeçar. Então nós estamos lá vários dias entregando para milhares de pessoas, tanto em Juiz de Fora e Ubá, que foram as cidades mais atingidas. E eu vejo pessoas lá que vêm, perderam tudo, e quando vai receber, chegam lá dizendo: glória a Deus, graças a Deus, isso é a resposta de Deus para eu recomeçar. Imagina, eu fico imaginando, dizendo: gente, se isso tivesse acontecido com a gente, imagina. Preguei aqui, né, que eu tive num café da manhã, quando eu estive na cidade também, um homem que perdeu a família, perdeu alguns bens, e ele dando glória a Deus num café da manhã, colocando uma música: Ele vem, saltando pelos montes. Eu falo: como é que uma pessoa dessa consegue manter integridade? Ele perdeu a esposa, ele perdeu filhos, não conseguiu salvar os filhos, ele está ali. A única coisa que mantém a sanidade dele é dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Porque só sobrou ele, é ele que tem que viver desse jeito.
Eu preguei numa igreja na época da pandemia, pastor Marcos ali em Sabará, que eu estava pregando sobre o livro de Jó também, e o moço disse: pastor, eu perdi na pandemia a minha mãe, e logo depois que eu perdi minha mãe, eu não estava restaurado, eu perdi a minha esposa. Eu estou com meus filhos pequenos, cuidando dos meus filhos, porque eu não tenho mais a minha esposa que eu amava, a mãe dele se foi. E ouvindo essa palavra que o senhor prega hoje, eu entendi, eu estava para tirar a minha vida. Ele disse: eu ia tirar a minha vida, deixar meus filhos com a sogra, com a minha mãe, e ia tirar a minha vida, porque eu não aguento mais isso. E eu falando para ele: olha, pequenos livramentos, pequenas aflições geram pequenos livramentos, mas grandes aflições atraem grandes livramentos e reparações de Deus. Se Deus te deu essa grande tragédia para vivenciar, se prepare, porque a restauração dele será em dobro, será maior, e eu creio nisso. É a Bíblia que eu prego, é a palavra de Deus que eu prego. E aquele moço agora já está casado de novo, a vida dele prossegue, os filhos continuam agarrados a ele. Perdeu a mãe, perdeu a esposa, mas não perdeu a sua fé em Deus. Você pode dizer assim: mas isso é insanidade. Não, irmãos, isso é vivência espiritual. A Bíblia fala isso, de perdas, de fracassos, de pessoas que perderam tudo e foram morar em Lodebar, e depois voltam para comer na casa do rei. Eu estou para escrever agora, estou juntando meus esboços, vou lançar em breve agora sobre a história de José, porque é o meu primeiro nome, me atrai muito. E um moço que tinha tudo e perde tudo por causa da inveja dos irmãos que jogam ele no poço, que depois é vendido e vai para a prisão. Você sabe a história, mas aí eu quero colocar outras histórias modernas misturadas naquilo para dizer que o meu Deus, o nosso Deus, é um Deus de restauração, de ressignificação de histórias. Então, quando a gente vê o livro de Jó, e eu entendo claramente hoje, o que eu não entendia antes, eu achava é um livro exagerado mesmo, tinha que estar no meio dos livros poéticos. Isso é poesia, uma poesia de mau gosto, porque um cara que perdeu tudo, como é que ele tem integridade para começar de novo? Mas depois eu percebi: não, Deus falou no meu coração: meu filho, os exageros que você vê é tudo aquilo que eu permito para frustrar a lógica humana, para manifestar a minha glória. A vivência cristã não é lógica, não dá para você colocar numa caixinha da lógica humana, sempre vai ultrapassar a lógica. Na hora de escolher alguém, não é o mais forte, é o mais fraco. Não é o guerreiro, é o pastor que toca a flauta, que toca a harpa. Na hora de profetizar, ele vai pegar um menino, igual Jeremias, que diz: Senhor, eu nem sei falar. Na hora de falar para o povo de Israel, ele chama o profeta e fala: olha, case-se com uma prostituta, para quando eles perguntarem: por que você está casado com uma prostituta? É para que o meu povo saiba que Deus, que o povo abandonou o Senhor e fez um casamento de prostituição com outras nações. Essa lógica não se aplica à lógica humana. Não dá para a gente entender os caminhos de Deus, porque os caminhos de Deus são maiores, mais sublimes, mais altos do que os nossos. Mas ainda assim Ele nos convida, Ele nos desafia a caminhar com Ele, a tal ponto que o profeta diz assim: vinde, prossigamos em conhecer ao Senhor. E esse é o grande desafio nosso, à medida que a vida cristã vai passando, a gente primeiro se conhecer e depois conhecer cada vez mais ao Senhor. E quando Jó passa por essas grandes crises, ele passou por 5 grandes crises na vida dele. A primeira foi a crise financeira, quando ele perde tudo. Depois foi a crise familiar, quando ele perde os filhos, quando a esposa enlouquece e diz para ele: amaldiçoe-se teu Deus e morre. Ela está dizendo: você não presta para mim, você servia quando tinha valor, quando tinha os seus bens, quando era rico, agora você não tem nada, então amaldiçoa logo esse Deus, que eu quero seguir a minha vida. Quando pessoas à nossa volta, irmãos, não têm a mesma fé que a gente tem, na hora da dificuldade, essas pessoas desestabilizam, enlouquecem.
Eu conheci um pastor, amigo meu, lá do bairro Salgado Filho, cantor inclusive, que um dia a esposa dele falou para ele: olha, eu não quero mais, eu não quero esse negócio de igreja não, eu quero aproveitar a minha vida, esse negócio de igreja não dá certo. Ela abandonou o pastor. E quando ele estava na igreja, a igreja queria tirar o ministério dele. A mulher entrou na igreja, pediu a palavra e disse assim: olha, eu quero dizer a vocês que vocês não merecem o pastor que tem. Eu que quis ir embora. Esse homem é santo demais para mim. Ele quer servir a Deus, eu não quero. Por isso que eu quis ir embora, mas ele é mais crente do que eu. A mulher foi embora. E ele continuou firme. A igreja entendeu, ele se casou de novo e continua pastoreando a igreja. Não sei se você sabe o caso daquele jogador de futebol, né? O Kaká. Melhor jogador do mundo, jogou em todo lugar. Uma família linda, a esposa disse para ele: olha, você é perfeito demais para mim. Abandonou ele também, porque crente, vivendo, agradecendo a Deus todo dia, servindo ao Senhor, louvando a Deus em todo lugar. Quem não tem essa experiência, quem não quer ter, acha isso um aviltre, não quer conviver com isso. Mas aqui esse homem continua firme. E a corda vai apertando em Jó de uma maneira terrível, ele perde tudo. Depois que perde tudo, o diabo fala: pele por pele, tudo que o homem tiver lhe dará em troca. Aí Deus fala: toca então, deixa ele só vivo. E ele fica enfermo. E eu penso que uma das coisas mais difíceis na vida da gente seria lidar mesmo com a enfermidade. Porque eu já fiquei internado, eu fui atropelado uma vez, na bicicleta, um carro passou em cima de mim, eu fiquei 3 dias no hospital. Eu conto isso no livro também, 3 dias. E é a hora que você fica assim: meu Deus, meu Deus. Não era Deus tratando não, viu? Aí foi um motorista, um filisteu que eu encontrei pelo caminho, viu? Já estava firme na igreja. Mas fiquei no hospital lá 3 dias, todo lenhado, todo machucado, e falando com Deus, e conversando com Deus ali. E você sozinho, a esposa não podia ficar. Tinha hora que não tinha ninguém, era você e Deus. Mas aí, graças a Deus, foram uma família. Nós tivemos uma visita cristã. Eu já contei isso aqui, mas como está no contexto do livro, eu vou repetir. Chegou um pessoal para visitar a gente, e eu falei: glória a Deus. Aí chegou uma irmã e disse assim: Deus me revelou por que vocês estão aqui nesse quarto. Naquele quarto tinha eu, todo machucado, não quebrei nada, mas estava todo machucado. Tinha um homem com a perna para cima assim, todo cheio de arame. Tinha outro que estava com um colar cervical, todo mundo sentindo dor. E a irmã chegou: Deus me revelou por que vocês estão aqui. Eu falei: glória a Deus, vai vir uma palavra de cura, vai orar por nós, vai ungir a gente. Ela falou: vocês estão aqui porque não são dizimistas. Eu falei: Jesus, tem misericórdia, né? É claro que a gente tem que ser dizimista. E meu dízimo estava em dia, mas o negócio não era esse. O contexto não tinha nada a ver. O pessoal já ficou assim. Eu falei: meu pai, como é que conserta um negócio desse? Chamei ela num canto e falei: irmã, você está lendo a Bíblia errada. É claro que eu tenho que ser dizimista, porque vai atrair bênção sobre bênção, mas enfermidade acontece com a gente. Eu esperava que a senhora chegasse e orasse por nós. Ela falou: não, é porque olha, por favor, dá tempo de consertar. Chamei o líder da equipe dessa: olha, eu sou pastor, sou ciclista também, tive um acidente, mas aqui, precisamos de oração. Precisamos de alguém com óleo aí para ungir. Eu já orei para esse pessoal aqui do meu quarto. Falei que Deus ia restaurar eles. Falei que Deus deu um propósito deles virem se juntar a mim para a gente orar, adorar a Deus. A senhora vem e derrubou tudo. Aí eu falei: nós vamos orar. Depois ela fez uma oração assim, mais ou menos. Eu falei: mas tem muita gente, pastor Ismael, quem tem é isso. Que se não está na igreja, se não está fazendo isso, ou então dizimou, não vai acontecer nada de errado. Não, dízimo é nossa gratidão. Por isso a gente devolve a Deus os 10% e vive com 90%. Ele multiplica tudo, abençoa tudo. É a provisão de Deus. Mas falar que não dizimou, não ofertou, esse Deus, irmãos, é um torturador. Esse Deus eu não quero. E antigamente era assim: cortou a ponta do cabelo, vai para o inferno. Não usou uma gravata no culto, está fora de comunhão. Quer dizer, nós colocamos Deus numa caixinha.
E Deus não vive em nenhuma caixinha. Então, o que a gente percebe quando chega no livro de Jó, quando está os amigos dele, todo mundo acusando eles, no livro eu coloco cada acusação, o que eles acusaram e qual foi, por que Deus ficou indignado com esses amigos. Chegou um ponto que Jó fala assim: olha, eu tenho que falar alguma coisa. Deixa eu falar. Vocês já falaram muito, vocês já me acusaram, a minha mulher mandou eu morrer, meus filhos já não estão comigo, toda a riqueza minha foi embora, eu estou aqui doente, mas eu preciso falar alguma coisa. Eu tenho certeza que naquela hora deu uma travada no universo, o diabo esperando ele amaldiçoar Deus para morrer, Deus firme esperando, dizendo: fica firme. Os amigos dele esperando ele dizer: realmente eu estou em pecado, a minha vida não presta, é isso mesmo. Mas Jó levanta a mão e eu posso imaginar aquela mão caquética já, cheia de lepra. Diz que ele teve uma lepra terrível, porque os amigos, quando chegaram de longe, eles sentiram o odor. Eles ficaram 7 dias diante dele sem falar nada, porque não sabiam o que falar. E Jó, nesse estado terrível de doença, ele levanta a mão e ele diz: olha, eu tenho algo a dizer. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele começa com uma das verdades teológicas imprescindíveis na Bíblia. Nós não adoramos um Deus morto, nós não adoramos um Deus pagão, nós não adoramos uma entidade satânica, nós adoramos um Deus que vive. Ele vive e viverá para sempre, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Então a primeira coisa que ele faz é para dar uma sacudida em tudo. Olha, eu sei, o meu Redentor, e Redentor é aquele que redime, aquele que paga o preço, aquele que restaura, é Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive. E ele traz outra verdade escatológica, ele diz assim: e que por fim se levantará sobre a terra. Pode até colocar o texto aí, por favor. Primeira verdade, ele está vivo. Então você que está aqui na igreja adorando a Deus todo dia, nós adoramos um Deus que está vivo. Aqui não há imagens de escultura, nós não adoramos imagens, nós não adoramos seres, não, nós adoramos o Deus que vive para sempre. Amém? Quantos creem nesse Deus que vive para sempre? Você crê nisso? E diz aqui que por fim se levantará sobre a terra. Ou seja, ele está vivo, mas ele não vai ficar distante. Ele se levantará sobre a terra. Ele virá saltando sobre os montes para me socorrer. Você que está ouvindo essa mensagem, você que está aqui na igreja agora, eu não sei qual situação que você está passando, mas eu quero dizer que esse Deus se levantará a teu favor. Creia nisso. Coloca essa palavra, essa promessa no seu coração. Esse Deus está vivo. Por isso que lá em Hebreus capítulo 11, quando fala, é o capítulo universal da fé, o capítulo da Bíblia da fé, diz claramente assim: olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Olha só que coisa boa. Se aproxima de Deus, primeiro tem que crer que Ele existe. Não adianta você vir quebrar e falar: não, Deus não existe, nada disso. Não, você tem que crer. Quantos creem que Deus existe? Diga amém. Entendeu? A gente tem que crer. E mais do que crer nisso, Ele existe e é galardoador. Galardoar é abençoar, é entregar galardão, entregar bênçãos daqueles que o buscam. Então, eu tenho que crer que Ele existe, eu tenho que crer que Ele abençoa, e eu tenho que buscá-lo. Busca o Senhor. Quanto mais você o busca, mais você vai conhecê-lo. Voltando então em Jó, ele fala mais uma coisa ainda, que eu acho tremenda. Eu fico emocionado por causa disso. Versículo 26, diz assim: depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne eu verei a Deus.
Sabe o que esse moço está dizendo? Eu não morrerei dessa enfermidade. Eu não morrerei dessa enfermidade. Deus vai me restaurar. Depois de consumir da minha pele, ainda em minha carne. Ele está dizendo, não vai ser depois que eu morrer, não. Não vai ser na eternidade. Eu verei a Deus vivo. Eu não vou morrer desse jeito. Tem alguém aqui passando por alguma enfermidade? Você conhece alguém? Esse é um texto sério para você ministrar essa pessoa. Esta fé de saber que Deus vai restaurar, Deus vai mudar, que ó, ainda em minha carne eu verei a Deus. Quem está falando isso? Um homem leproso, doente, quase morrendo, o homem que perdeu tudo. Próximo versículo, 27. Vê-lo-ei por mim mesmo, ou seja, é pessoal, é intransferível. Eu não posso viver de testemunhos alheios, de imagens alheias, de visões alheias. Eu tenho que ter a minha experiência pessoal com Deus. E quando você tem essa experiência transcendental, pessoal, a sua vida muda. Nada que você passar vai te abalar. Você pode ficar às vezes ansioso, preocupado, mas você sabe, olha, isso vai ter fim, isso vai passar, Deus vai agir, porque você teve uma experiência com Ele. Ele diz, olha, eu vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos e não outros o verão. Que maravilha, né? Que maravilha. E ele fala, por isso o meu coração se consome dentro de mim, ou seja, eu tenho essa esperança, e meu coração ele se move por causa disso. Eu vê-lo-ei por mim mesmo, meu Redentor vive. São verdades que a gente deve guardar, são verdades que para mim resume o livro de Jó, porque depois a vida dele vai mudar, por causa dessa afirmação. Ele podia dizer assim, olha, não acredito mais em Deus, Deus não existe, vou embora, não quero servi-lo mais. Mas não, esse moço está firme. Esse moço está como uma rocha inabalável. Esse moço está firme, doente, mas ele está ali, o coração dele está vibrando, a alma dele está ali junto, o espírito está forte. E hoje as pessoas se esforçam tanto para ter uma boa atividade física, para ter aqueles corpos sarados. E às vezes a alma está ali caquética, o espírito está fraco. Esse moço está aqui, ó, doente, mas o coração dele firme, inabalável. Por isso que tem uma canção que a gente canta há tantos anos, aquela que diz que porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Isso é maravilhoso, irmãos. E hoje, nesta mensagem, eu quero trazer para você esse texto, para que você guarde no seu coração essa certeza, mesmo que haja dificuldades. E pode ser, a gente vê tantas pessoas na igreja, eu não sei o que você está passando, você não sabe o que eu estou passando. Pode ser que nós estejamos vivenciando situações difíceis, que talvez o seu pastor não consegue saber, talvez que alguém na sua família não sabe, mas eu quero dizer para você, tenha fé. Você vai experimentar essa experiência profunda com Deus. Você vai vê-lo com seus próprios olhos. Busque a Ele. Você vai vê-lo na sua adoração. Você vai vê-lo na sua meditação pessoal. Você vai vê-lo no teu trabalho. Você vai vê-lo onde você estiver. Porque Ele é um Deus que vive. Por isso, nesta noite, eu poderia gastar mais tempo, mas eu sei que tem uma homenagem ainda com os pais. Mas eu queria convidar o louvor aqui comigo, para a gente cantar essa canção e declarar que nosso Redentor está vivo, vivo, vivo. Se você quiser depois do meu livro, eu dedico para você. Mas eu conto, o que eu resumi está tudo nos 13 capítulos dele. 12 sobre os exageros, uma conclusão. Mas nesta noite queria te convidar a ficar de pé, para a gente louvar o Senhor com essa canção, que resume muito bem. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Essa canção é uma das canções mais cantadas no Brasil em todos os tempos, em todos os congressos. E enquanto o louvor se prepara, você de pé, quem puder ficar de pé, claro, eu queria orar com você. Eu não sei o que você está passando. Pode ser que você está passando uma situação difícil,
mas eu quero dizer que isso vai passar. Pequenas aflições, pequenos livramentos. Grandes aflições, grandes livramentos. Se a sua aflição é grande, se a sua necessidade é grande, se prepare que um milagre grande de Deus está à sua disposição. Ele é Deus. Enquanto a gente adora, vá colocando diante de Deus a sua situação, a sua necessidade. Eu creio nisso. Vamos louvar ao Senhor. Sol, mi, qual altura vocês costumam cantar? Sol. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Oh Deus, nessa noite que vamos te adorar, Senhor, nós queremos declarar como Jó nesta noite, não importa a situação, não importa as circunstâncias, nós declaramos que o Senhor está vivo e por fim se levantará sobre a terra, Senhor. Vem sobre nós nessa noite, vem sobre essa congregação, vem sobre essa pessoa que está assistindo essa mensagem, que ela possa declarar como Jó e dizer: eu sei que o meu Redentor vive, Ele redime, Ele compra, Ele restaura. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Oh, aleluia. Deus enviou. Como é bom cantar essa canção, né? Seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Declare, Ele está vivo, Ele está vivo para você. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida, onde é que está a sua vida? Declare, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim um dia vai chegar a hora, chegar a hora em que é a morte enfrentarei sem medo, terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive. Declare bem forte, aleluia. Ele está vivo. posso crer no Amanhã, porque temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. mais uma vez, e quando enfim, olha que maravilha essa certeza, né? Chegar a hora Em que a morte eu enfrentarei sem medo, sem medo entrar, terei vitória
vive está. Agora declare como Jó, como Jó. Ele vive. Eu sei que o meu Redentor está vivo. Posso crer no ar, Aleluia, aleluia, aleluia. porque Ele Temo não mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Só nossas vozes agora. Porque Ele vive, vamos declarar. Porque Ele vive. Solte a sua voz, declare bem forte. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Não há nenhum temor. Temor não há, Mas eu bem sei. eu sei que a minha vida Oh, maravilha. está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no ar, Deus Santo. porque Ele Aleluia, aleluia. temor não há. Mas eu bem Mas eu bem sei que a minha vida Aleluia. está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos. Oh, aleluia. Aleluia. Levante suas mãos para o Pai. A nossa vida não está nas mãos do governo. A nossa vida não está nas mãos de nenhuma religião. A nossa vida está nas mãos de Jesus. Aleluia. E não é um Jesus morto pregado na cruz. Não, não, não. Louvado É um Jesus que está vivo. Deus em nome. Está nas mãos do meu Jesus. Olha que palavra linda, olha que nome lindo. Que vivo, Ele está vivo. Ele está vivo para você, Ele está vivo para sua família. Ele está vivo. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Está nas mãos. Ele está vivo. Amém. Deus. Quantos entenderam essa palavra? Seu Redentor está vivo. Então continue vivo junto com Ele. Continue firme a sua caminhada. Não desanime. Não desista. Deus abençoe cada um de vocês. Se quiserem o livro, eu dedico para vocês depois. E essas histórias estão bem amplificadas lá. Pastor Ismael, muito obrigado por essa oportunidade. E parece que tem homenagem ainda para nós que somos pais. Coisa boa. Deus te abençoe. Que o Deus de Jó te abençoe cada dia mais.